Fala, nerds geeks, tudo beleza com vocês? Eu sou o Geek e esse é o canal Geek. Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje trouxe, aqui de camisa regata, diferente, num calvo verde, Nossa Senhora Jesus Cristo. Trouxe um vídeo diferente. Nesse vídeo não tinha até que tanto planejado ele em si, trouxe mais. Nem vocês receberam a notícia 2 semanas atrás, o ator Chadwick Boseman acabou falecendo vítima de um câncer de colo. Em homenagem a ele, vamos trazer então um vídeo sobre o nosso queridíssimo Pantera Negra. Então, vamos lá. Então, pega uma pipoca, acomode o sofá, porque já vamos começar. Então, bora lá. Então, começando, que nem eu falei pra vocês lá no início do vídeo, esse vídeo é uma homenagem ao nosso querido autor Chadwick Boseman, que no dia que esse vídeo vai ao ar, completa-se 2 semanas que o ator morreu, vítima de um câncer de colo. Então pensamos aqui, nossa, homenagem a ele. E ele interpretou outros filmes também, além de Pantera Negra, mas uma cena que ficou marcante mesmo em Pantera, ele atuando como Pantera Negra mesmo, ocorreu em Guerra Civil, onde na adaptação para o UCM, o rei T'Chaka teve lá a convenção em Viena, que era para impedir as ações dos Vingadores. O rei T'Chaka, então pai de T'Challa, ia intervir. Só que o Barão Zemo ataca e acaba matando ele. Então, aí depois naquela cena, ele tentando segurar o anel do Pantera Negra, conversando com a Nath, ele fala que na cultura dele, a morte não é o fim, e tem outra vida, correndo por Campos Verdes. Na minha cultura, a morte não é o fim. Ela é como um ponto de impulso. Se você esticar os 2 braços, Bast e Sekhmet levarão você até os Campos Verdes, onde poderá correr para sempre. Então esperamos que nem na cultura dele, o nosso querido Chadwick Boseman possa seguir uma outra vida dele. Então, Wakanda Forever. Pronto. Agora que prestamos nossa homenagem ao autor Chadwick Boseman, vamos começar um pouco a falar sobre a história do Pantera Negra. Começar um pouco da história. Caso vocês não saibam, o Pantera Negra é mais uma criação das incríveis genialidades mentes brilhantes de Stan Lee e Jack Kirby, e fez sua primeira aparição em Quarteto Fantástico 52, lá em 1966. Naquela época, eles estavam vivenciando a Era de Prata, que os heróis traziam problemas comuns, traziam personalidades. Naquela época, na vida real, estava tendo aquela época de Guerra Fria dos Estados Unidos contra a União Soviética, tecnologia e tal. E também nos Estados Unidos estava tendo a luta contra o racismo. Ou seja, que naquela época estava tendo muita coisa diferente no mundo real. E então, naquela época, o Stan Lee e Jack Kirby criaram o primeiro herói negro. O primeiro herói negro das HQs todo. Antes ele foi o T'Challa, o Pantera Negra. E agora que eu falo um pouco da questão, eu vou falar um pouco da história negra. O que são os Panteras Negras? Os Panteras Negras, na verdade, é uma ordem. É uma ordem que seriam os heróis, o rei de lá da cidade deles, lá é o Wakanda, que serve para proteger o metal de Vibranium, que é construído à base de Wakanda. Vou explicar para vocês. Teve lá um metal alienígena que veio e caiu em Wakanda. E aí teve o cara lá que descobriu Wakanda, que era o primeiro rei de Wakanda. Aí ele viu, conseguiu desenvolveu que esse metal, ou seria o Vibranium, serviu para bastante coisa e desenvolveu a cidade, desenvolveu o Wakanda através desse metal. Aí, como eles sabiam que uma tecnologia poderia vir pessoas roubarem o Vibranium. Então eles criaram a Ordem dos Panteras Negras para defender. E a Ordem dos Pantera Negra é passada de geração em geração. Explicando, nem sempre é de pai para filho. Às vezes pode ser, mas nem sempre é. Porque acontece sempre um ritual. Por exemplo, eu vou ser o Pantera Negra e meu filho vai seguir a Ordem. Só que pro meu filho ser o Pantera Negra, ele tem um desafio, que lá em Wakanda tem outras tribos.
Aí outras tribos podem desafiar ao pretendente para ser o próximo rei de Wakanda e o Pantera Negra. Aí se a outra tribo vencer, o vencedor leva o título de rei e o manto do Pantera Negra. Aí passou de geração em gerações, e chegou em T'Chaka e T'Challa. Então, vamos voltar um pouquinho em T'Chaka, que seria o pai. Lá na época, na época de T'Chaka, o Wakanda estava bem desenvolvido, e vocês sabem que poder nem é tudo, às vezes também tem um poder da mente, essas coisas, conhecimento. Não por causa disso, o Wakanda estava muito bom, muito bem lá, tudo mais. Mas além de o T'Chaka envolver o Vibranium em Wakanda, ele também vendia os pedaços dele e mandava os wakandenses, wakandianos, o povo que nasce em Wakanda, para estudar fora. E muitas vezes vinha pesquisadores estudar lá. E uma dessas pesquisas que veio um tal de Ulysses Clawy. E ele veio pesquisar, porque ele não tinha somente essa intenção, ele queria roubar o Vibranium. E nessa situação ele acaba matando T'Chaka. Aí T'Challa viu, matou T'Chaka. E então aí o T'Challa, depois que o T'Chaka morreu, aí o tio dele assumiu o comando, o tio dele Cian. Aí eles conseguiram deter o Ulysses Claw e tudo mais. Aí o T'Challa foi pra fora pra estudar. Aí o T'Challa foi e estuda. Aí depois de um certo tempo que ele se forma, tá bem formado, ele, devido aos problemas que tá tendo em Wakanda, ele volta, faz o ritual e assume o manto de Pantera Negra. Aí, o resto é a história, vocês já sabem o que acontece. Então, agora vamos falar um pouco dos poderes do Pantera Negra. No ritual do Pantera Negra, ele come uma planta chamada erva coração. E essa erva, praticamente dá poderes pra ele, dá tipo uma super força, uma super agilidade, muita coisa. Então, já resumidamente alguns poderes do Pantera Negra seria super força, super agilidade, fator de cura, ele consegue se recuperar muito rápido. E ele também, como o Vibranium é um metal muito diferente, absorve vibrações, forças, entre outras coisas, ele tem habilidades extras para se camuflar e até mesmo devido a situações ficar mesmo invisível. Ou seja, muito foda. Agora, vamos falar algumas curiosidades sobre o Pantera Negra. Antes de falar dos aliados, vamos falar uma curiosidade, já comecei, então vamos falar das curiosidades. Caso vocês não saibam, bem provável que sim, o Wakanda fica no meio da África. E por causa disso, o Wakanda foi inspirado em cultura de diversos países africanos. Ou seja, muito foda. A língua deles, a comida, a cultura, o país, o território, tudo inspirado em Wakanda. Ou seja, nos países africanos. Ou seja, muito bravo. Também, o Pantera Negra começou como um coadjuvante. Ele participou de vários HQs, além do Quarteto Fantástico, ele apareceu como Demolidor, Capitão América, entre outros. Então, e ele começou coadjuvante, ele é uma história tipo de evolução, superação, depois começou em coadjuvante, ficou muito foda, e teve sua primeira HQ lançada a partir de 1973, ou seja, muito bravo. E por último, caso vocês não saibam, a Shuri também já assumiu o manto de Pantera Negra, que nem eu falei lá que o tio Cian assumiu o poder, aí o T'Challa foi estudar pra fora, aí a Shuri ficou lá, aí ela tava se treinando, preparando pra tentar fazer o ritual e desafiar o tio para assumir o manto de Pantera Negra. Só que aí o T'Challa voltou a tempo e venceu o desafio, mas ela não ficou entristecida nada. Aí o T'Challa reconheceu o esforço da irmã dele, então continuou treinando ela, e teve uma situação lá, teve a guerra, o T'Challa não esteve presente. Aí a Shuri assumiu o manto de Pantera Negra, governou Wakanda e venceu. Ou seja, muito foda. Agora, vamos falar um pouco sobre os aliados e inimigos de Pantera Negra. Um dos aliados, ou caso vocês saibam, um Pantera Negra é aliado aos Vingadores. Claro, no MCU, nos HQs também é a mesma coisa. Mas também tem outras. Eu falei, a Shuri, sua irmã. E também, ele, por ser rei, tem como se fosse um exército, que seria a Dora Milaje. A Dora Milaje, exército de guerreiras que protegem, dariam uma vida pelo Pantera Negra. Ou seja, muito foda. E a capitã deles é a Okoye, que aparece no filme também. Outro também é o Tigre Branco, seria como se fosse o ajudante, que assume um pseudonome de Tigre Branco. Tem a ajuda de um Tigre Branco, de Pantera Negra, uma Pantera Negra. E agora vamos falar dos alguns inimigos.
Que nem eu falei lá que o Ulysses Claw matou o pai dele. O Ulysses Claw é um dos inimigos dele. Futuramente, se arrancar a mão, ele perde a mão lá e ele vira o Garra Sônica. Outro também é o Killmonger. O Killmonger também é um cara muito legal. Não, ele tem uma relação muito foda pro Killmonger, pelo que aparece no filme. Além disso, ele tem a Malice e o Homem-Gorila. Ou seja, mais outros caras com poder de animal que é luta contra ele. Então, é difícil. Então, bora pra frente. Então, mas ainda vamos falar mais de um tópico. Vamos falar sobre Pantera Negra 2, que poderia vir aos cinemas em 2021, 2022. Não lembro ao certo agora. Traria mais um novo herói ou o mesmo vilão para o Samuel Namor, que já tem vídeo dele no canal. Vão lá assistir, ficou da hora. Agora, devemos falar que tem o Chadwick Boseman, acabou falecendo, infelizmente. E ele entregou uma atuação tremenda, enorme, como Pantera Negra. Foi muito da hora a atuação dele como T'Challa. E creio que os diretores do MCU, do UCM, não mudaram o ator em homenagem a ele também. Então cabe a nós teorizar. Eu já vi muitas postagens de pessoas nerds, teorias, coisas assim, que podem estar acontecendo. E o que eu achei mais interessante e mais cabível seria a de Shuri assumir o manto de Pantera Negra, do Pantera Negra. Nem eu falei que teve uma situação na HQ que ela assumiu o trono do Pantera Negra. Ou seja, tudo se encaixa perfeito. Penso eu que Pantera Negra agora, 2, eles podem adaptar, fazer aquela mesma situação da HQ. Só que ao invés do ele não estar fora, o T'Challa poderia acabar morrendo e a Shuri assumiu o comando, o trono do Pantera Negra. Então, o que vocês acham? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Queria mandar um abraço para o nosso querido Gabriel do roteirista aqui do canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!